Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 23 ao dia 29 de outubro, em que a gente já começa a semana com o Sol ingressando em Escorpião. Mas ainda estamos lá na alunação do signo de Libra, não podemos esquecer disso, né? Da Lua Nova no signo de Libra, estamos nesse período. Inclusive porque também a Lua Nova em Libra foi um eclipse anular do Sol. Então, a gente traz muito assunto relacional, ou seja, os nossos relacionamentos, porque é Libra. Libra, né, dentro do assunto de Vênus, que rege o signo de Libra, fala de relacionamentos, fala tanto dos relacionamentos íntimos, afetivos, familiares, profissionais, de vários níveis, de várias camadas de relacionamento, mas que nós precisamos olhar para essas questões com maior atenção agora. A gente teve o eclipse solar, em que a gente teve acesso ao nosso inconsciente de uma forma muito clara, descobriu algumas situações de apegos, de relacionamento, né, de dependências emocionais, dependências até financeiras, situações que não poderiam mais se sustentar, e a gente teve o acesso disso, de coisas que a gente já sabia que nos incomodavam e que a gente enxergou isso de uma forma, vamos dizer assim, bastante clara, né, a parte oculta do que a gente estava meio que escondido debaixo ali do tapete pra gente, a gente conseguiu ver isso. E no período entre eclipses, a gente vive esse estica e puxa aí pra gente poder fazer e tomar atitudes importantes para resolver essas questões, né? Que já estão pendentes há algum tempo. A gente teve o eclipse solar em Libra e agora nós temos o eclipse lunar parcial da Lua no eixo Touro-Escorpião. E é num signo diferente de Libra, né? Porque eu, teoricamente, teria que ser no eixo Áries-Libra. Mas esse é o último eclipse no eixo Touro-Escorpião. Fecha o ciclo Touro-Escorpião. Acredito que agora, só em 2031, novamente, mais ou menos por aí, nós teremos outros eclipses nesse eixo Touro-Escorpião. Então, a gente precisa fechar ciclos, né? Resolver os problemas do eixo Touro-Escorpião do nosso mapa, por exemplo. Mas, especialmente, ligado as questões de relacionamento dentro desse eixo no nosso mapa. Então, podem ser relacionamentos profissionais, podem ser relacionamentos afetivos, podem ser relacionamentos com o dinheiro, podem ser relacionamentos com a família, né? Podem ser relacionamento com os amigos, com a fé, com as crenças. Então podem ser vários tipos de relacionamento, mas a gente fala especificamente da questão da relação afetiva porque nós estamos na alunação de Libra, né? Então em Libra fala dessa questão de relacionamentos. E o que a gente tem essa semana? Nós temos uma lua crescente que incide muito no início dessa semana, no signo de Capricórnio, que já pede pra gente dar uma preparada no nosso emocional, pra gente poder ter maturidade para lidar com essas questões da lua cheia eclipsada no signo de Touro, né? Que para a gente poder ter estrutura para fazer algumas mudanças, algumas transformações, ter coragem para poder vencer o desapego, vencer o desafio também de deixar ir aquelas coisas que às vezes a gente está presa ali, que é o apego mesmo, né, emocional a coisas do passado e que já morreram e que a gente precisa renovar a vida através de mudança. Então, ele já inicia a semana, a gente já inicia a semana com essa dica astrológica da lua crescente no signo de Capricórnio, né, que a gente teve aí a lua em Capricórnio com o sol em Libra fazendo uma quadratura e pedindo pra gente para ter maturidade, responsabilidade afetiva também, para lidar com certas dependências emocionais e dependências de relação que a gente tem com as pessoas e também saber lidar com as aparências, né, pra gente poder ver que algumas máscaras caem e entender que a gente não deve colocar a nossa felicidade, a nossa alegria, as nossas vitórias, sucessos, inclusive as coisas ruins também, os fracassos, as derrotas, as frustrações, no outro, né, na conta da outra pessoa. Muito disso é nossa, Capricórnio, responsabilidade, né? Então, e temos também aí o nó do norte, né, lá em Libra, falando, é você que tem que fazer sua vida, é você que tem que realizar suas coisas. E aí a gente inicia a semana com o Sol ingressando em Escorpião, trazendo pra gente aí mais força para transformação, para mudanças, para desapegar dessas más águas e desses apegos do passado, para que a gente possa seguir na direção do nosso futuro, agindo no presente, né? Porque aí nós já teremos o Marte, o Mercúrio e o Sol agora também no signo de Escorpião,
que vai inclusive engrossar aí o cabo de guerra no final de semana do eclipse lunar no signo de Touro, né? Mas a gente chega lá. Primeiro vamos começar aí com o Sol ingressando em Escorpião na segunda-feira às 13h20. Parabéns, escorpianos do primeiro decanato e pessoas transformadoras e fortes, né? Profundas e fortes. E a gente tem justamente essa pegada, se estruturar emocionalmente para fazer alguns cortes e a necessidade de mudança, né? De agir sobre mudança, sair da estagnação. Que isso às vezes exige da gente essa força de escorpião, né? Que é o morrer para alguma coisa para renascer para outra, né? Que é de cortar na própria pele, na própria carne, né? Que dói, mas a gente sabe que é importante fazer aquela mudança. Às vezes a gente não quer, são mudanças que a gente às vezes não quer, mas que a gente sabe que a gente precisa fazer para poder progredir, né? Eu trouxe até para vocês aqui uma coisa muito interessante, porque essa semana tem muita relação com a questão da morte com o renascimento. Primeiro porque o Sol ingressa no signo de Escorpião, né? Que o Escorpião fala muito disso, né? De algo tem que morrer para algo novo nascer. E a gente também tem o eclipse lunar acontecendo no eixo Touro-Escorpião, né? Que o Touro fala do apego e o Escorpião fala do corte, da mudança, da transformação que é necessária para a renovação da vida, né? E aí eu trouxe para vocês a carta da morte no tarô, né? Que inclusive, ó, ela é representada pelo signo de Escorpião aqui. E essa carta, já num outro tarô, né? Esse tarô aqui do professor Ney Naif, que é o meu professor querido e amado, ele fala aqui, ó, é muito explícito, né? Que já do tarô de Marsella, fala que é a morte, é a foice, né? A foice que corta o excesso, né? Que corta também a questão de um pensamento aí, seria o Mercúrio lá em Escorpião, né? De um pensamento equivocado, indo numa direção equivocada, transformando o pensamento, né? Que aí corta as cabeças, né? Aí corta as mãos, né? Que também são atitudes, né? A mão, falando da atitude, corta a atitude indo na direção do apego, por exemplo, e corta também pés, mudando o direcionamento, pedindo uma transformação. Só que a carta da morte, ela faz parte do caminho da dor. E ela faz parte do caminho da dor no tarô, por quê? Porque ela fala justamente daquilo que eu disse, de cortar na própria carne. Você sente que precisa fazer aquela mudança, mas é dolorido, não é fácil, mas você sabe que ao fazer aquela mudança, você progride, você muda, você transforma a sua vida de uma forma incrível, né? Então essa semana fala muito dessa transformação que a morte fala pra gente nas cartas do tarô, né? Que não é a morte física, né? Mas é a morte de uma situação, deixar ir, né? Situações do passado para que as situações do futuro possam ser renovadas. E por que a gente está falando disso? Porque a gente tem o eclipse lunar no signo de Touro. Então a gente tem a Lua em Touro e é uma lua cheia. Então a gente tem a Lua em Touro, do outro lado, oposto a essa lua, nós temos o Sol em Escorpião. Então eles ficam assim, a Terra fica aqui no meio. Então o que acontece? A Terra se coloca na frente do Sol e cria um bloqueio da Lua, um bloqueio da luz para a Lua cheia. Por isso que a Lua, ela fica meio na penumbra, né? E isso traz o quê? O Sol se sobressai, né? E o Sol tem relação com o futuro. A Terra fala do nosso presente, do que nós temos que fazer hoje. E a Lua fala do passado. Então, o que fica eclipsado? O passado, né? E o que fica muito claro? O nosso futuro, o que nós temos que fazer no presente, Terra, para que o nosso futuro seja o que a gente deseja. E dentro do eixo Touro-Escorpião, fala de cortes e mudanças e transformações necessárias que precisam ser feitas em prol do nosso futuro, né? Que a gente deixe que ser guiado pelo nosso propósito de futuro e que nossas atitudes sejam em prol desse futuro, atitudes no presente. Porque se você não fizer nada hoje e ficar na estagnação de Touro, o seu futuro vai ser muito igual ao seu presente. E o que você não quer é justamente isso.
Você quer sair dessa paradeira, dessa mesmice, dessa falta de prazer na vida que agora está acontecendo, nessa zona de conforto em que nada muda e que você continua insatisfeito para poder fazer essas transformações para o seu futuro. Então essa semana pede muito isso da gente, né? De a gente seguir na direção de tomar atitudes para tentar alinhar o que nós somos com o que nós temos, né? O que eu venho falando repetidamente, de alinharmos os valores do ser com o que nós temos, com o ter, né? Para a gente poder ser mais feliz e estar mais próximo do nosso propósito e também da nossa essência de vida. Então a gente começa aí a semana com o Sol ingressando em Escorpião às 13h20 no dia 23, falando de transformação. É um Sol altamente transformador. E logo no dia 24 às 4h13, né? Fala o Saturno, a gente tem o Saturno retrógrado em Peixes fazendo um trígono, que é um aspecto muito bom com o Sol no signo de Escorpião. São dois signos de água se unindo em um aspecto muito fluente. O Saturno falando, vamos aí cair na real e entender que é hora de fazer as mudanças e transformações. É o último eclipse que nós teremos no eixo Touro-Escorpião. Então é hora de fazer, não dá mais para esperar, né? Chegou no limite. Então precisamos resolver essas pendências que estão aí há tempos para a gente poder resolver. Como isso acontece na alunação do signo de Libra, fala muito das questões de relacionamento. Então a gente precisa realmente resolver, sentar, conversar, ser mais direto, mais objetivo, mesmo que isso possa doer, não ter medo de perder ao conversar, ao se expressar, ao expor as necessidades, os desejos, né? Eu tô falando disso também porque no final de semana a gente tem essa oposição aí de Júpiter retrógrado no signo de Touro, a Marte no signo de Escorpião, que acontece às 13h02, no dia da lua cheia eclipsada, né? Poucas horas antes, né? Acho que 4 horas antes da lua cheia eclipsada. E o Sol no signo de Escorpião fazendo oposição à lua em Touro. Quer dizer, a lua se une aí ao Júpiter, que estando retrógrado aumenta o apego, né? Que seria o Touro, aumenta Júpiter, né? E o apego, Touro, e ele estando retrógrado aumenta mais ainda, ele fica ainda mais apegado ao passado, que é a lua. Só que aí o que a gente tem que aproveitar? Que a lua em Touro, ela estará eclipsada. Se ela está eclipsada, eu tenho a luz da consciência, que é o Sol. Então é como se a gente falasse assim, vamos dizer que por alguns minutos a gente tem a coragem necessária, que aí coragem fala de ação do coração, né? Coragem, para poder fazer essas mudanças sem tanto apego ao passado. Então a gente tem essa resistência à mudança, tem esse apego ao passado, mas a gente precisa aproveitar essa brecha, vamos colocar assim, do eclipse, né? Que coloca essa lua na penumbra desse apego ao passado, para a gente poder tomar atitudes no presente em prol do nosso futuro, que é o Sol em Escorpião, que é transformador, que é diferente, né? Que é diferente do que nós temos no presente. Então nós precisamos tomar atitudes que muitas vezes, como eu dei o exemplo aqui da nossa amiga Morte, né, algo velho tem que morrer para algo novo nascer no lugar. Porque a vida só progride assim, gente, com mudança. Se a gente permanecer estagnado, que é a ideia de Touro, se a gente ficar só na segurança, com medo das vulnerabilidades que a instabilidade do novo, da mudança traz pra gente, a vida não acontece. A gente fica ali, aquela linha. É como se fosse assim, a batida do coração, ela faz assim, tutum, tutum, tutum. Mas se não faz nada, se fica liso, se fica morreu, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Mudar, transformar, para evoluir, para progredir. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que se apegar à segurança de que nada se perde, tudo se transforma. Então, quando a gente consegue ver esse eclipse através dessa perspectiva, que nada se perde, tudo se transforma e que a vida é um eterno transformar, né? Que nada fica igual sempre, a gente perde um pouco desse medo. E quando a lua fica eclipsada no signo de Touro, esse medo vai embora um pouco por alguns minutos, né? Quando a lua fica ali na penumbra, junto até com um pouco lá do Júpiter. Retrógrado em Touro, né? E a gente tem o Júpiter fazendo também essa oposição ao Mercúrio, mas o Marte fazendo uma conjunção ao Mercúrio no signo de Escorpião no domingo, né? O Júpiter se opõe, retrógrado em Touro, se opõe a Mercúrio em Escorpião a 00:44 da madrugada de domingo, e a gente tem o Marte fazendo a conjunção com Mercúrio às 11h21.
no signo de Escorpião. Que aí é a força, né, de fazer isso aqui que eu falei. É a força, o Marte é a atitude, o Mercúrio é o pensamento. É a força de transformar, né, do poder da minha mente de mudar as minhas atitudes. O poder da minha atitude de mudar a minha vida. Os dois se unem nessa ideia de realmente buscar segurança nessa coisa do nada se perde, tudo se transforma. E a mudança é a única constante na vida que traz progresso, evolução e crescimento, né, expansão. Então é como se eles estivessem batendo um papo lá com Júpiter e fala assim, cara, se você não quer crescer, você não quer evoluir, você não quer expandir, você não é o maior planeta do sistema solar, então bora lá, bora transformar, bora mudar, porque se a gente continuar tudo igual, vai ficar morreu, né? Então tem que ter essa coisa do tutum, tutum, tutum. A vida é altos e baixos, gente. A vida não é uma linha reta, não. E a gente precisa se aventurar fora da zona desse que eu vivo falando, né, conforto, para poder viver uma vida mais plena, porque às vezes a gente está aprisionado a repetir padrões, né, que essa lua cheia, eclipsada, vem falando pra gente, ó, a lua tá eclipsada, então para de repetir padrões do passado. Faça mudanças no presente para que você tenha o futuro que você deseja, né? A gente está falando aí o passado, a lua, o presente, atitudes no presente, a terra, e o futuro, o sol. Então a gente tem que olhar para o sol, que o sol é que estará, vamos dizer assim, com a luz, né? E é a luz da consciência nos movendo nessa direção do nosso propósito. Tomara que a gente nessa semana tenha essas atitudes importantes para a gente poder renascer, renovar a vida e fazer diferente. A gente precisa compreender que às vezes a gente precisa ter algumas conversas difíceis, né? Que aí é Marte unindo a Mercúrio no signo de Escorpião, muito diretas, muito objetivas, que às vezes podem doer um pouco, mas que depois vale muito a pena, porque a gente transforma a nossa vida e coloca, e cresce, expande e vai para um patamar muito melhor. Mas enquanto a gente se submete, a gente fica calado, a gente fica passando pano, a gente fica colocando as coisas em banho-maria, panos quentes, as coisas não evoluem, as coisas não mudam, as coisas não se transformam. Tá bom, meus amores? Olha só, essa semana tá muito importante, tá muito transformadora. Nós viveremos ainda essas questões do eclipse na próxima semana. E eu queria pedir para vocês curtirem aí o vídeo, compartilharem com os astrolovers que vocês conhecem, pra gente poder expandir a comunidade astrológica desse conhecimento milenar, para inspirar mais pessoas. Se inscrevam aí no canal, apertem a bolinha aqui, ó, do Astrolume para se inscrever. Marquem o sininho para vocês serem notificados dos vídeos. Sigam as mídias sociais para vocês terem conhecimento do céu do dia, que eu lanço todos os dias no Instagram e no Facebook. Visitem também o site www.astrolumine.com.br para vocês saberem um pouco mais do meu trabalho e terem acesso a informação astrológicas muito legais. E aqui são os meus contatos. Eu estou disponível para vocês para mapa astral, mapa numerológico e tiragens de tarô, tá bom? Um beijão, uma semana altamente transformadora e sigam e que vocês sejam guiados no caminho do seu propósito. Um beijo, tchau, tchau.